episódio de hoje, eu convidei a doutora Débora Terrible para um bate-papo sobre alimentação e exercícios físicos na mulher. A Débora é médica formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela tem residência médica em radiologia pela mesma instituição e ela é triatleta. Olha que top! Sempre apaixonada por esportes, ela se tornou triatleta amadora em 2015 e aí decidiu direcionar seus estudos para a medicina esportiva. Ela é médica do esporte pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e Esporte, tem pós-graduação em nutrologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein e é líder da equipe médica da LIT Saúde Health Tech de atendimento multidisciplinar focada em reeducação alimentar e mudança do estilo de vida. Demais, né, Débora? E aí, obrigada por aceitar esse convite, né? Uma honra ter você aqui com a gente. Vamos lá para um episódio novo. Um prazer, obrigada pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, que joia! Bom, vamos lá, Débora, vamos falar então sobre exercício físico e aspectos nutricionais na mulher, né? Então, não é de hoje que a gente precisa fazer exercício físico, é desde sempre, ainda mais agora que a gente está no mundo moderno, de só ficar em escritório ou no carro, né? Antigamente a gente tinha que andar um pouquinho mais. Então, a gente tem que melhorar esse nosso metabolismo, porque não é que ele fica lento, a gente que deixa ele lento, né? E, além disso, tem um outro lado. A indústria alimentícia parece que ela faz ao máximo para a gente comer tudo errado. Claro, eles visam muito lucro, né? E eu até brinco com os pacientes que até na farmácia a gente tem ali um chocolate no caixa, que devia ser proibido, né? Então, a indústria alimentícia, eles pegam aqueles alimentos mais gordurosos, com doce, e que vão ser altamente palatáveis para manter a gente naquele paladar infantil também, e que vai trazer um benefício, porque eles trazem um benefício, mas a curto prazo, com consequências a longo prazo, né? E aí, como que a gente rema contra essa maré, esse tsunami, né? Para mim é um tsunami. Muito legal, né? É bem isso mesmo, né? Acho que esse mundo pós-pandêmico que a gente está vivendo deixou a gente mais sensível a essas alterações, a perceber melhor, né, essas mudanças que aconteceram. A gente percebe que fazer atividade física nunca foi algo muito natural à espécie humana, né? Então a gente sempre fez mais por necessidade do que por prazer. Mas a gente era obrigado a fazer o mínimo de atividade física. Hoje, nesse mundo pós-pandêmico, a gente fica a maior parte do tempo, grande parte da população fica em home office, fica sentado, então aquele mínimo deslocamento a gente perdeu. E, em contrapartida, o cuidado com a alimentação também não é que a gente não se preocupe. Estudos mostram que a população se preocupa cada vez mais com a sua alimentação, mas é realmente um paradigma que a gente vive. Apesar de as pessoas se preocuparem mais, elas estão cada vez menos saudáveis, estão cada vez menos ativas e cada vez se alimentando pior. E realmente é uma estrutura que está convergindo a esse favor. Então, cabe a nós, como profissionais, sempre alertar, né, aos nossos pacientes a necessidade realmente de ter uma rotina de atividade física. E quando eu digo rotina, eu gosto muito dessa expressão, por quê? Porque é necessário que seja uma coisa ativa, né? Então, muitas vezes a gente espera que venha uma motivação, que a gente tenha vontade de fazer exercício físico, que a gente tenha vontade de se alimentar bem. E a verdade é que essa motivação, ela é muito variável. Tem momentos até que a gente tem, mas a maior parte do tempo não. E para isso é necessário o quê? Ter uma rotina e tomar uma decisão. Então, eu sempre brinco com as minhas pacientes, meus pacientes, que a gente consegue ser muito pragmático, por exemplo, nas nossas funções, no nosso trabalho. Eu preciso estar lá, eu preciso obedecer aquele prazo, eu preciso atender meu paciente, eu preciso entregar aquela tarefa, mas com a gente é muito negligente. A gente não consegue pôr na nossa rotina, a gente não consegue colocar na nossa agenda aquele horário de preparar a nossa refeição da semana, por exemplo, de ir ao mercado e comprar um alimento in natura, de tirar 2 horas no final de semana para preparar, por exemplo, a refeição da semana inteira, a marmita, ou que seja um cardápio, se for outra pessoa que for cozinhar para você. E a gente não coloca na nossa agenda aquele horário para a gente se exercitar. Se a gente for tentar encaixar no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente não vai fazer. Então, você tem que pegar a sua agenda e bloquear aquele horário e falar, esse horário é o horário que eu vou me cuidar. E muitos pacientes também viram e falam, mas eu não tenho tempo para fazer isso, minha vida é muito corrida. Eu vou perder a minha produção, eu não vou desempenhar tão bem se eu
usar esse tempo para cuidar comigo. E eu sempre falo, não, é o oposto. Se você está muito ocupada, você precisa cuidar da principal empresa que te sustenta, que é você. É Se verdade. você não parar para você cuidar de você mesma, todos os outros pilares que te sustentam, em algum momento eles vão se mover e vão te desestruturar. Então, realmente precisa de uma atitude, né? Precisa de a gente sair da fase do quero, da motivação e tomar uma decisão. A gente precisa ser proativo, né? Exatamente. Proativo antes de ter que mudar a vida por conta de uma doença, né? Ô, Débora, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que a gente tem que ter um mínimo de atividade física por semana, em termos de minuto, né? Pra gente melhorar tudo, né? E ela deve ser leve, moderada, intensa. Como que você vê isso? Uhum. Então, atividade física, a gente tem que partir do princípio inicial quanto mais, melhor, né? Na população geral, quanto mais, melhor. Qualquer movimento conta, ou seja, a gente, desde aquela pessoa que faz o home office, por exemplo, acorda, levanta da cama e dá 3 passos para trabalhar, o que ela pode fazer ao longo do dia dela? Então, ela vai se movimentar a cada hora, ir lá buscar uma água, né? Mudar de lugar de trabalho, fazer uma reunião em pé, só isso já tem benefício. Mas a gente percebe uma grande mudança de estratificação de risco quando a gente atinge pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana, de atividade aeróbica moderada. Tá? E o que seria essa atividade aeróbica moderada? Seria aquela em que você percebe que você está fazendo esforço, que você vai chegar a um cansaço, mas que não seja exaustivo. Então, pelo menos 150 minutos na maior parte dos dias. Então, idealmente, ali em torno de 30 minutos por 5 dias, ou 1 hora, 2 vezes por semana, mas quanto mais dias na semana, melhor. E somado a isso, a gente precisa de atividade resistida, treino de força, né? O que estimule realmente a manutenção e a construção da nossa massa magra. Então, pelo menos 2 vezes por semana, a gente precisa de um treino de força, uma musculação, pilates, alguma atividade desse tipo, que estimule esse anabolismo muscular. Então, isso é o mínimo que a gente procura. A gente percebe ainda um outro momento de curva de inclinação do benefício, que é quando as pessoas atingem 300 minutos semanais, tá? Então, eu graduo os meus pacientes em 3 escalas, então, se movimente o máximo que você pode. Se você tem uma rotina que consegue pôr exercício físico, vamos tentar chegar ali aos 150 minutos semanais e 2 atividades resistidas por semana. Tenho mais tempo, gosto, curto, vamos buscar os 300 minutos semanais e colocar mais minutos de atividade vigorosa, por exemplo, né? Porque se for uma pessoa que gosta, por exemplo, muito de fazer atividade física e quer otimizar o tempo dela, a gente até pode reduzir um pouco isso por exemplo, 75 minutos de atividade vigorosa. Então, aquela pessoa que fala assim, eu vou no spinning, eu vou me matar no spinning. Então, ela pode até fazer um pouquinho menos, porque a gente vai ter esse benefício, tá? Então, mais ou menos essas são as diretrizes que a gente utiliza no nosso dia a dia. Ai, que legal. E aí, falando nesses benefícios, o que atinge esse segundo patamar de 150 e o que atinge o patamar de 300, o que muda de Então, benefício? Para a gente sim, sempre ter a meta de 300, né? exatamente. Então, assim, a gente sabe que do ponto de vista de composição corporal, os 300 minutos eles estão relacionados a uma menor acúmulo de gordura, né, corporal e também menor acúmulo de gordura visceral. Então, está relacionado à redução de risco cardiovascular, redução de doenças metabólicas maior do que o anterior, e mais do que isso, está relacionado também à redução de vários tipos, por exemplo, de cânceres e alterações de mobilidade, tá? Então, a gente percebe que os benefícios, eles são maiores em magnitude, tá? Então, sempre os 300 minutos, eles vão te proporcionar um melhor condicionamento físico, uma melhor reserva cardiopulmonar. Então, uma pessoa que faz 150 minutos, se ela for acometida de uma enfermidade, ela vai ter um prognóstico melhor do que aquela que não faz nada, e aquela que faz 300 minutos vai ter uma reserva melhor ainda, um prognóstico ainda melhor, tá? Então, a gente vê que quanto mais melhor, óbvio que existe o limite, né? Então, a gente fala que, por exemplo, um atleta profissional, a gente já está num extremo, mas para a população em geral, para a gente buscar o quanto mais se movimentar, mais benefício a gente tem, até do ponto de vista cognitivo, né, que foi uma coisa que eu não falei aqui, mas também está relacionado à redução de risco de Alzheimer, doenças neurodegenerativas como Parkinson,
Então, a gente consegue ver uma associação positiva com todos esses riscos. Uhum. O exercício é imunomodulador, né? Sim, O com certeza. exercício é imunomodulador, então, e mais barato do que ficar tentando achar que vitamina, isso vai melhorar a imunidade, né? Melhora um monte de coisa, doença cerebrovascular, cardiovascular, né? E de quebra fica com o corpo melhor, não é verdade? Melhor autoestima também. Melhor autoestima. Ô, Débora, e as pessoas, por exemplo, eu vou lá e faço um exercício, os 150 minutos, né? Mas, por exemplo, se ela quiser fazer caminhada, não dá para fazer caminhada que nem se estivesse passeando num shopping, né? Então, ela tem que ficar com a frequência cardíaca um pouquinho maior, tudo. Você, em geral, você fala para ter aquelas pulseirinhas, porque hoje em dia a gente tem essas pulseirinhas para contar a frequência cardíaca, baratinhas, né? Até aqueles de mais de 10 mil reais, né? Você costuma orientar para a pessoa se controlar, porque às vezes vai dar uma volta num lugar, batendo papo com a amiga. É legal, tudo, mas às vezes não dá pra gente contar como esses 150 minutos, né? O que você fala Sim. disso? Então, hoje em dia a gente tem essa acessibilidade, né? Tem muitos dispositivos bem acessíveis mesmo que contam essa frequência cardíaca e eles são interessantes porque alguns deles são até de uso contínuo, né? Então a pessoa às vezes dorme. Então a gente consegue ter um basal da frequência cardíaca e com esse basal a gente consegue, né, acrescentar ali alguns batimentos para chegar nesse patamar de atividade física moderada ou vigorosa, tá? Então, óbvio, se você tiver algum profissional que te acompanhe, né, se você vai numa academia, vai ficar muito mais fácil de a gente delimitar as suas zonas de treinamento, as zonas que seriam as zonas ideais de frequência cardíaca para ter o maior benefício cardiovascular, né? A gente é tão corrido, então é melhor aproveitar aquele tempo para fazer da melhor forma possível. Mas, para quem não tem acesso, a gente pode usar escalas de percepção de esforço mesmo, tá? Então, a gente tem uma escala, né, a de percepção de esforço de Borger, que é a mais conhecida, que a gente vai de 0 a 10, e o ideal ali é que a gente vá ficar num lugar mais intermediário ali, entre 6, 7, mais ou menos, em que você vai estar fazendo aquele exercício que você vai estar percebendo um cansaço, e que você vai conseguir ainda se comunicar com, por exemplo, a sua colega. Então, você vai ver que você vai ter que falar frases curtas, meio entrecortadas, mas que você ainda consegue se comunicar. Esse seria mais ou menos o exercício moderado, né? Então, realmente, se você está batendo um papo, contando uma história com 20 parágrafos, tem alguma coisa errada. Então, você vai ter que estar naquele assim, nossa, Dé, ontem eu fui na feira e estava tudo meio caro, né? Então, você vai dizer aquela frase, aquelas palavras, aquela frase meio intercortada, essa seria a intensidade moderada. A intensidade vigorosa seria aquela que você já fala, depois a gente conversa, porque você não vai conseguir. Então, essa só utilizando essa escala de percepção de esforço, para a maioria das pessoas, funciona super bem, tá? Mas quem tiver acesso a um relógio, é bem interessante também. Ai, legal. No episódio anterior, a gente já falou sobre obesidade, né? Na verdade, todos os episódios a gente fala que exercício e dieta e uma dieta adequada fazem bem para a saúde. Todos, é impressionante, né? É a base, né? É tipo chover no molhado, né? E você quer falar alguma coisa de alimentação? Bom, então, esse é um tema que eu trabalho bastante, né, na empresa que eu trabalho, na LIT, a gente trabalha muito com reeducação alimentar e mudança de estilo de vida, e uma das coisas que eu sempre trago, e foi legal que você falou, né, porque é bem isso, dentro da área médica e tudo mais, sempre as primeiras aulas que a gente tem na faculdade, começa o primeiro slide sobre qualquer doença, sobre qualquer sistema, sobre qualquer questão, a primeira coisa que vem é do princípio do tratamento. Mudança de estilo de vida, educação alimentar, né? É sempre assim, mas dura 2 segundos. Aí o professor já passa para os medicamentos, para os procedimentos e tudo mais. E a gente realmente teve essa formação de que aquilo ali vira um conceito meio abstrato e que a gente não tem responsabilidade sobre aquilo, né? Verdade. E hoje, dentro da onde eu trabalho, a gente tenta trazer muito isso de volta, essa questão de que realmente a base é mudança de estilo de vida, é você se pôr à disposição para realmente ser ativo, né, ser proativo nessa mudança e mudar sua alimentação. Então, a gente vive hoje uma epidemia de obesidade, essa obesidade só aumenta, então, mais de 60% da população brasileira está com sobrepeso, né, 30% da população tem obesidade, e esses números, eles só tendem a crescer, né, no Brasil e no mundo.
E o que a gente está fazendo para evitar isso, né? Então, a gente tem que realmente ter políticas, ter estratégias para conseguir evitar isso. E qual que é o problema da obesidade, né? Hoje em dia, a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica. Então, a gente não tem mais não cabe mais aquele julgamento estético sobre o que é bonito ou o que é feio, o que me agrada ou o que não te agrada. Não é essa a questão. Sabe que a obesidade é uma doença caracterizada pelo depósito anormal de gordura, né, um depósito excessivo de gordura corpórea, e essa gordura corporal está associada à produção de uma enorme quantidade de citocinas inflamatórias, que vão acarretar prejuízo para diversos órgãos e sistemas. Então, a gente está falando ali como se fosse uma doença que vai te minando por dentro sem você perceber. Então, é um processo inflamatório crônico que vai afetar todos os seus órgãos. E com isso, a gente realmente vai ter uma redução de expectativa de vida, um aumento da quantidade de doenças crônico-degenerativas, né? Como eu falei, número aumentado de cânceres que estão diretamente relacionados à obesidade. E a mulher é particularmente afetada por isso. Então, a gente tem um aumento da incidência de tumores de mama pós-menopausa, você pode falar melhor que eu que isso, câncer de endométrio super associado, né, à obesidade e estilo de vida, câncer de ovário e outros cânceres que não são exclusivos da mulher, mas que também estão associados, câncer de cólon, reto, rim, fígado, pâncreas, tireoide. Então, a gente tem mais de 26 tumores relacionados à obesidade, né? E é alguma coisa que a gente tem que agir desde sempre, né? Então, fazer com que nós, mulheres, temos um potencial muito grande de assimilar coisas novas e a gente é muito mais aberta a fazer o melhor. E acho que essa coisa até da maternidade faz com que a gente se preocupe em oferecer o melhor para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente tem que ser exemplo dentro da nossa casa, né? Porque acho que dentro de casa que a gente consegue mudar o mundo também. Então, você mudando a sua alimentação, você vai ver com seus filhos também têm uma alimentação mais saudável e isso vai passando de geração para geração. Então, eu sempre falo que a gente precisa ter essa cultura de ter alimento in natura dentro de casa. A maior parte das refeições, ela deve ser feita de forma caseira. Os congelados, eles são um subterfúgio para a gente conseguir, né, uma ferramenta que a gente pode utilizar para tornar a nossa vida mais tranquila, mas que tipo de congelado a gente está comprando? A gente tem que evitar ao máximo o consumo de alimentos ultraprocessados, como você mesmo falou, né, são alimentos hiperpalatáveis, que alteram os nossos mecanismos de fome e saciedade, fazem com que você queira comer cada vez mais. E quando a gente traz isso para a alimentação natural, a gente consegue debelar todos esses sistemas de recompensa, né? Então, a gente corta essa questão ruim com a alimentação que muitas pessoas têm, né? Esse comer emocional e tudo mais. Então, acho que a gente precisa ser mais incisivo, né? E mostrar a importância realmente de cuidar da nossa alimentação, de fazer uma atividade física, para que a gente possa ter cada vez, esses índices de obesidade possam ser cada vez menores. E falando de todas as fases da época de uma mulher, né, a obesidade impacta todas as fases. Então, desde aquela adolescente ali que tem, né, uma resistência insulínica e acaba tendo um distúrbio menstrual, no momento da fertilidade, então a gente sabe que a obesidade está relacionada à redução da fertilidade, né, também por questão de resistência à insulina, por baixa taxa de ovulação e tudo mais. Então, combater a obesidade nesse momento é importante para a fertilidade. E durante a gestação também, né? Então, a mulher obesa, ela vai ter mais riscos também, tanto pessoais quanto para a própria programação genética do bebê. A gente sabe que uma mãe obesa acaba, uma mãe com problema metabólico acaba aumentando a chance de que seu filho também desenvolva essa questão. Então, eu acho que é muito legal trabalhar com mulher, porque a mulher é muito mais sensível. O homem é muito mais difícil de trabalhar com essas coisas. Então, quando a gente começa a entender e a explicar isso para a mulherada, fica muito mais fácil. Não, é fantástico. Eu adorei a aula que você deu. Fantástico mesmo. E me diga uma coisa. Além de tudo isso que você falou, você quer deixar um recado pro pessoal aqui que tá ouvindo a gente? Muito bom, né? Bom, foi um prazer estar aqui com você hoje. Eu sou conhecida por falar demais, né? Então, se deixa eu falar, eu fico dando aula, fico palestrando mesmo. É um tema que eu gosto muito, que me apaixona. E eu acho que o recado que eu queria deixar é que para a mulherada toda é assim,
vamos ser mais ativa, né? Vamos se olhar mais, vamos se preocupar mais com o ambiente que a gente está, vamos ser exemplo para a população, né? Para os nossos filhos, para as nossas famílias. Vamos se cuidar mais. Eu acho que esse é o recado que eu quero deixar. A gente acaba muitas vezes sendo negligente, né? Achando que amar aos outros é simplesmente se entregar e não se cuidar. E isso é uma coisa muito importante. A gente está sempre bem com a gente para poder cuidar daqueles que a gente ama. Exatamente, falou tudo. E Débora, aonde que o pessoal consegue te achar aqui na rede social? Aonde que você trabalha? Que você já disse que tem um projeto super legal, inovador, né? Uhum. Como que é? Bom, então, se vocês quiserem saber mais sobre a LIT Saúde, então é @LIT Saúde no Instagram, é só seguir a gente lá. A gente é uma equipe de atendimento multidisciplinar, então a gente conta com médicos, nutricionistas, cientistas comportamentais, a gente trabalha muito essa área de comportamento, porque a gente sabe que mudanças de estilo de vida, a base é mudança de comportamento mesmo, então a gente tem essa área de atuação. E eu trabalho também como médica do esporte no Instituto Howen, também só procurar, @Instituto Howen, atuo lá como no consultório também, tá bom? Tá bom. Ó, um beijo. Beijão. Adorei falar com você. Prazer Até foi uma meu. próxima. Até Tchau, mais. tchau. Muito obrigada por ouvir esse podcast. Se for útil para você esse episódio, compartilhe com os amigos e nos siga na sua plataforma favorita para você ficar por dentro de todos os assuntos do podcast Saúde da Mulher em Pauta.